É preciso que Deus levante pessoas que tragam a igreja com uma voz profética, que traga a igreja de volta para o prumo da graça e da fé, o genuíno evangelho, o verdadeiro evangelho. E normalmente quem faz isso é taxado de maluco, de herege. Se todo mundo começa a dizer que a verdade é mentira, e a mentira, quem fala a verdade é tido por quê? Mentiroso, maluco, herege, doido. Então eu não me importo que me taxem disso, daquilo outro, porque aquilo o que a Bíblia revela e mostra é o que nós temos que abrir o nosso coração e ceder. Eu não trouxe a Bíblia que eu mais uso, que você já sabe, tem um sinal de trânsito na capa, aquele triângulo de cabeça para baixo, que eu coloquei aqui, que é um sinal de trânsito que significa dê a preferência. Quando existe um conflito entre aquilo que você pensa, aquilo que você acha, aquilo que você aprendeu com pai e mãe, com professor, com alguém de influência na sua vida, com a própria vida, e há um conflito entre isso e aquilo que a Bíblia diz, alguém tem que mudar, ou você ou a Bíblia. Adivinha quem? Abra o seu coração para o entendimento revelado da palavra. Abra o seu coração para a graça e veja dias de glória na sua vida. O genuíno evangelho não é outro, é o evangelho da graça. Não existe outro evangelho. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz que um outro evangelho qualquer parece, mas não é. Ele diz, olha, eu estou admirado que vocês estejam passando por um outro evangelho que não é outro, senão que há alguns no meio de vocês que querem perverter o evangelho. Quem foi que enfeitiçou vocês? Paulo usa esse termo no original grego, quem enfeitiçou vocês? E há ainda hoje pessoas sendo enfeitiçadas pelo evangelho do legalismo, das cobranças, da pressão. E nós precisamos entender que o evangelho, ele não é amargo. O evangelho não é azedo. A Bíblia diz que Jesus, ele é doce. O evangelho é doce. O evangelho, quando ele tira o amargor, ele não traz amargor, ele traz doçura. E nós precisamos experimentar daquilo que é doce da palavra. Jesus, ele precisa sempre ser colocado no centro da igreja. Sempre. É missão da igreja trazer Jesus para o centro e não permitir que nada, nem ninguém ocupe esse lugar. Quando a graça genuína não é ensinada, Jesus é colocado na periferia do coração da igreja. Jesus não pode estar na periferia. O centro da igreja não é uma doutrina, o centro da igreja não é um músico, o centro da igreja não é um cantor, o centro da igreja não é um pregador, o centro da igreja não é um profeta, o centro da igreja não é um apóstolo, o centro da igreja é Jesus. E a igreja tem essa missão de sempre trazê-lo para o centro. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Abra o seu coração para a graça, para que você possa ver dias de glória. Quem quer ver dias gloriosos na sua vida? Então abra o seu coração para a graça. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, não por obediência aos 10 mandamentos, não por obediência a regras estabelecidas pela igreja, mas por fé em Jesus Cristo. Pois por obras da lei, por ações de obediência à lei, ninguém será justificado. Nobody. Ninguém será justificado. E alguns teólogos até concordam quando nós dizemos que nós não somos justificados por obras da lei. Mas aí olha só o que argumentam muitos deles. Eles argumentam que a lei está em vigor hoje, não para justificação, não para salvação, mas para santificação. Então, se eu quiser ser salvo, não é por obras da lei, mas depois de salvo,
eu preciso das obras da lei para ser santificado. Vamos checar hoje aqui na palavra se isso é real, se isso é verdade. Será que eu preciso de obedecer aos mandamentos da lei, aos 613, não somente aos 10 mandamentos, mas eu preciso obedecer à lei para ser santificado, para obter santificação? Dizem que nós somos livres da lei cerimonial. Sacrifício de bodes, de ovelhas, lavagens de mãos, de pés, guardar dias de sábado, lua nova e etc e tal. Você sabe que no Antigo Testamento, o pessoal naquela época não tinha calendário, não tinha folhinha. Então como é que eles sabiam que era o dia 1º do mês? Tinha alguém que era treinado para ficar olhando para o céu, e naquele lugar lá dificilmente tem nuvem ocluindo o céu, então era sempre muito fácil de observar as estrelas, a lua, os astros. Então tinha alguém muito bem treinado para ficar observando o céu, e quando surgia a lua nova, primeiro dia de lua nova, dia 1º. Então eles seguiam esse calendário lunar. Então eles iam vendo, olha, a lua está crescendo, o mês está passando, são os dias do mês. Depois a lua minguando, lua nova, primeiro dia do mês. Aliás, hoje é dia do Ano Novo Judaico. Hoje é o dia do Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah. É hoje o dia. Estamos comemorando a virada para o ano 5783, da criação do universo e do nascimento de Adão, pelo calendário judaico. O nosso calendário é diferente, a gente seguia pelo sol e a gente seguia pela morte e ressurreição de Jesus. Mas hoje é o dia, justamente hoje, é o dia do Ano Novo Judaico. Então não temos mais que ficar, porque a cada dia 1º do mês tinha que tocar trombetas em Israel. Quando eu falei aqui sobre aquela série sobre o final dos tempos, aquele seminário sobre o final dos tempos, eu falei muito sobre a trombeta, o shofar, a trombeta de chifre de carneiro e a trombeta de prata que anuncia a redenção. As duas trombetas de prata que anunciavam redenção. Então no dia 1º de cada mês tinha que tocar o shofar para anunciar, olha, hoje é o dia 1º do mês. E aí todas as cerimônias vinham a partir dali. As festas judaicas, Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, eram reguladas por esse calendário. Aí agora ele está dizendo que esse tipo de lei são as leis das quais nós fomos isentos. Mas nós estamos ainda sob ou debaixo da lei moral, que são, em especial, os 10 mandamentos para vivermos em santidade. Mas veja só o seguinte: no Antigo Testamento, as pessoas temiam a proximidade com Deus, porque elas entendiam que se elas vissem a Deus, que é santo, 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 e sendo elas pobres, miseráveis pecadores, elas morreriam. Isso era assim porque elas eram pessoas completamente conscientes do pecado. E elas eram conscientes do pecado justamente por causa da lei. Elas eram conscientes do pecado por causa da lei. Romanos 3, versículo 20. A gente vai falar muito sobre a epístola de Romanos hoje aqui. Romanos 3, 20. Paulo diz o seguinte: visto que ninguém será justificado diante dele, diante de Deus, diante do Pai, por obras da lei. Em razão de que, pelo fato de que pela lei, o que vem não é a santidade, é o pleno conhecimento do pecado. A lei é santa, mas não santifica. A lei é perfeita, mas não aperfeiçoa. A lei é boa, mas não provoca bondade. A lei somente revela o pleno, ela traz o pleno conhecimento, a conscientização do pecado. Então quem se firma na lei acaba desenvolvendo a consciência do pecado, que é o oposto daquilo que a nova aliança pede de nós, que nós desenvolvamos a consciência da justiça, a consciência da justificação. A consciência do pecado gera prejuízos enormes em pessoas, em famílias, nas finanças. Provoca prejuízos em todos os sentidos, em todas as áreas. Provoca divisões, confusões, separações. A consciência do pecado, ela causa crises interiores. Faz com que eu divida, eu tenha uma divisão, uma visão dupla. Deus é bom, mas a qualquer momento Ele pode vir com a mão e pesar sua mão sobre mim.
É uma divisão, ou de dupla visão. Então, Deus por um lado é bom, mas por um outro, sabe como é que é? Ele é um justo juiz, então ele vem e pá, me mata como uma mosca, ou ele me esmaga para que eu aprenda uma lição. É uma divisão. Quantos aqui já entenderam que em Deus não há divisão? Em Deus não há divisão. Deus é Deus de uma visão única. Ele só olha numa direção. Pela lei o que vem é o conhecimento do pecado. Você hoje vive com uma consciência, ou deveria viver com uma consciência firmada na nova aliança da graça. A nova aliança é a aliança da graça. Ou será que você ainda tem resquícios de uma mentalidade de antiga aliança, que é a aliança da lei? Esse é o problema da igreja no século XX e o século XXI. Pastores, líderes, passam para a igreja uma mentalidade dividida. Uma mentalidade que divide. Graça, mas também não podemos largar a lei. Então a pessoa desenvolve uma mentalidade com resquícios da mentalidade da antiga aliança. E às vezes, dependendo da igreja, é um jogo de proporções, entende? É um jogo de proporções. Em algumas igrejas você tem 10% de graça, 90% de lei. Em outras você tem 90% de graça, 10% de lei. Mas não precisa de muita ou pouca lei, porque a Bíblia diz que um pouquinho de fermento já estraga, já bagunça com a massa inteira. Deus não é Deus de mistura. Deus não é Deus de mistura. Quando você mistura graça e lei, você faz uma salada que ela é azeda. E a verdade é que o nosso Deus, a palavra dele é uma palavra doce. Ela é doce. Ela não é uma palavra dura. Ela não é uma palavra azeda. Mas a minha pergunta é, será que mesmo estando na nova e ouvindo a pregação da graça, num domingo sim, no outro também, será que ainda existe algum resquício de mentalidade de antiga aliança? Nós precisamos nos firmar em crenças corretas. Crenças corretas conduzem para comportamento, frutificação daquilo que é correto. Quando eu creio de modo correto, eu ajo de modo correto. Quando eu creio de modo errado, o resultado serão ações erradas. Se você ainda tem uma expectativa qualquer, mínima que seja, de juízo, de condenação, mesmo ouvindo que Deus te ama, então você precisa se expor mais fortemente à palavra da graça para conhecer e crer. Não basta conhecer, precisa conhecer e crer nos princípios da nova aliança. Pedro, quando ouviu de Jesus certas coisas, ele disse, não, nós temos conhecido e crido que você é a fonte da vida. Nós temos conhecido e crido que você é o Messias. Vocês estão a fim de ir embora? Podem ir. Jesus, para quem nós vamos? Só você tem as palavras de vida. Nós temos conhecido e crido que você é o Senhor, que você é o Salvador. Não basta conhecer, é preciso crer naquilo que se conhece, naquilo que se tem conhecido a respeito de Jesus, na nova aliança. Mas pastor, e os frutos? E a prática do cristianismo, como é que fica? Crenças corretas nos levam a uma vida correta, aos frutos corretos. Então, ouça bem isso aqui e anote isso aí. Se você tem o hábito de anotar, anote isso que eu vou te dizer. Não se preocupe com os frutos. Não se preocupe com os resultados. Não se preocupe como é que você vai vivenciar o evangelho no dia a dia. Não se preocupe com os frutos. Preocupe-se com a seiva que vai alimentar a árvore. Não fique preocupado com os frutos. Preocupe-se com a seiva que alimenta a árvore. A árvore não se preocupa com os frutos. Ela está preocupada com a seiva. O semeador, o agricultor, ele antes de se preocupar com os frutos, ele tem que se preocupar com a terra. Ele tem que se preocupar com aquilo que vai produzir, a seiva que vai alimentar a árvore para produzir os frutos. Quando ele olha para o fruto e vê que o fruto está ruim, o que ele faz? Ele não mexe no fruto, ele mexe na terra. Ele coloca mais adubo,
ele coloca mais água, ele toma uma providência para que a seiva se torne uma seiva mais produtiva de bons frutos. Porque se a árvore for bem alimentada, os frutos serão excelentes. Se a árvore for bem alimentada, os frutos serão excelentes. Mas não adianta cobrar de uma árvore mal alimentada bons frutos. Você pode cobrar o quanto você quiser da árvore bons frutos. Enquanto ela não tiver adubo, alimento, terra boa, para que ela tenha seiva de primeira qualidade, ela vai continuar produzindo frutos ruins. Se você quer melhorar a qualidade dos frutos, melhore a qualidade da seiva que alimenta a árvore.